Uma outra questão muito importante para a gente entender não só sobre o Segundo Reinado, mas sobre o mundo no século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX, é uma questão ligada à ideologia política. Afinal de contas, é ali naquele momento que começa a surgir o que a gente chama de nacionalismo e da ideia de Estado-nação. Por trás desse nacionalismo do Estado-nação vem uma outra questão que é a identidade nacional. Nós vamos falar um pouco disso e como que isso afeta a política e a cultura brasileira do Segundo Reinado. Vamos começar pelo seguinte. A ideia de nação é uma ideia muito próxima à ideia de povo. O que é uma nação? Segundo um historiador inglês muito famoso, um historiador inclusive da linha marxista, que é o Anderson, ele diz que uma nação é uma comunidade autoimaginada. Vamos refletir um pouco sobre isso. Uma comunidade, ou seja, um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, autoimaginada, em outras palavras. Uma nação é um grupo de pessoas que compartilham algo em comum e percebem esse compartilhamento e que se identificam a partir desse compartilhamento. Tá? Então, nesse sentido, uma nação, um povo, é um grupo, uma sociedade, digamos assim, de pessoas que percebem que têm entre si algo em comum. Esse algo em comum é o que a gente chama de identidade nacional. Ok? Bom, vamos voltar um pouquinho antes da Revolução Francesa para entender uma coisa. O conceito que se existia de Estado lá no absolutismo era a ideia de um conjunto de pessoas que são súditas do mesmo rei. Assim, quando a França entrava em guerra contra a Inglaterra, um francês pegava em armas não para defender a França, mas para defender o seu rei. O que tornava um francês do norte do reino semelhante a um francês do sul do reino é o fato de que eles eram súditos do mesmo rei. Lá na Inglaterra, durante o século XVII, quando Thomas Hobbes escreveu o livro Leviatã, ele escolheu uma imagem muito importante para o frontispício desse livro. O livro é o Leviatã, e a imagem é aquela ideia de um monstro mitológico, né, que na verdade é meio que um deus, meio um Poseidon, que é o rosto, a cabeça, que parece a cabeça de um rei, com um corpo formado por inúmeros homúnculos, inúmeras pessoinhas pequenininhas representando o corpo da sociedade. E o que essa imagem dizia? O corpo social, ou seja, a comunidade, a sociedade, ela se mantém unida em torno da liderança do rei. Corta a cabeça do rei e o corpo se desfaz, o corpo morre. Será? Os franceses resolveram testar isso em 1792, quando eles cortaram a cabeça do rei, literalmente. Então Luís XVI foi guilhotinado. No mesmo momento em que Luís XVI é guilhotinado, ali, a partir de 1793 até 1815, a França vai enfrentar uma sequência assim, gigantesca de guerras de toda a Europa contra a França. Tá? Então, mais do que nunca, os franceses precisaram da união das pessoas em torno de alguma coisa. Mas as pessoas antes se uniam em torno de quê? Do rei. E agora não tem rei. Então, o que garante que a França vai conseguir vencer os seus inimigos que o tempo todo estão invadindo as fronteiras francesas? Era necessário dar às pessoas um motivo para arriscar a própria vida. Você vai pegar em arma, você vai largar sua família em casa, seus filhos, seu emprego, seus amigos. Você vai para frente de batalha. Possivelmente você vai morrer. Em nome de quê? É nesse momento que cria-se a ideia de identidade nacional. Em nome dos valores que você compartilha com todo mundo ao seu redor, com a sua comunidade autoimaginada, com o seu povo. Tá? Então, várias obras, inclusive na literatura, obras, estudos políticos, começam a descrever quem é o povo francês, quem é o povo inglês, quem é o povo... E era razoavelmente fácil, porque existiam essas características em comum que já eram compartilhadas, inclusive pela arte, há muitas décadas, séculos em alguns casos.
Tá? E aí nós chegamos nesse momento, nós estamos em meados do século XIX, com duas situações. Tá? A primeira situação era a situação de um povo, ou seja, uma comunidade que se autoimagina como comunidade e que ainda não se autogoverna. E esse era basicamente o princípio central da independência dos Estados Unidos. Todo povo tem o direito de se autogovernar. Era o princípio da autodeterminação dos povos. Então você tem povos que não se autogovernam, ou se autogovernam de uma forma fragmentada. Vamos pensar no caso da Alemanha. Os alemães já se chamam de alemães há muitas décadas, há séculos. Mas não existe uma Alemanha. A mesma coisa a Itália. A mesma coisa o povo sérvio. A mesma coisa os judeus. Então era necessário dar para uma nação, vamos pensar por exemplo na Alemanha, um Estado unificado. Os defensores da unificação da Alemanha vão ser chamados de pan-germanistas. Surge também um certo pan-italianismo, que a gente chama de risorgimento italiano. Um certo pan-eslavismo, que a gente chama de pan-eslavismo mesmo. E um pan-judaísmo, que a gente chama de sionismo. Tá? Mas do outro lado da moeda, nós temos o oposto. Enquanto a Alemanha era uma nação ainda sem um Estado único, o Brasil era o contrário. Era um Estado único sem uma nação, ou seja, sem um povo que compartilhava entre si identidade nacional, elementos em comum. Então esse vai ser um grande esforço da política cultural e da cultura política de Dom Pedro II. Construir identidade nacional. Dom Pedro II faz um esforço muito grande nesse sentido. Nós vamos ver mais tarde o Getúlio Vargas fazendo também um esforço monumental para a construção da identidade nacional. Vamos começar então a pensar como que o Dom Pedro II ele faz esse esforço, tá? E quais são as consequências, inclusive políticas disso. Tá? Vamos lá. Resumindo, a identidade nacional brasileira é construída no segundo reinado a partir de duas frentes. Uma primeira frente é a criação de uma memória coletiva do Brasil, ou seja, uma história geral do Brasil. Dom Pedro II ele vai tomar a frente de um instituto que foi criado lá pelo Araújo Lima, ainda naquela regência conservadora. Tá? Em 1838 foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Dom Pedro II ele toma a frente do Instituto, ele cria um concurso para atrair pesquisadores europeus e escrever uma história brasileira. Então, pela primeira vez, é publicado um livro que conta a história do Brasil de uma forma geral, unificada. Tá? Esse livro foi um livro escrito por um brasileiro, que era o Van Hagen, e ele se chama História Geral do Brasil. Tá? Ele é baseado num livro que ganhou um concurso do IHGB, que era o Como se deve escrever a história do Brasil, de um holandês, de um alemão chamado Von Martius. Tá? Além do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que existe até hoje, tá? E até hoje tem um perfil conservador, como tinha na época, tá? O Dom Pedro II faz um outro esforço mais no sentido cultural, que é financiar obras do romantismo. Tá? Então vão surgir uma série de escritores, como o ministro da Justiça do Segundo Reinado, um cara muito conhecido de vocês, que é o José de Alencar. Tá? Que ele vai pegar a figura ali do índio, vai romantizar, ou seja, vai idealizar essa figura do índio, transformando o índio numa espécie de mito de origem do povo brasileiro. Tá? Então, com obras como Guarani, Iracema. Tem um outro escritor que também é financiado pelo governo, que é o Joaquim Manuel de Macedo, que vai fazer descrições sobre a vida, né, a sociedade brasileira no meio urbano. Tá? Outros autores, como por exemplo o Gonçalves Dias, né, com o Ijuca Pirama. Então, essa produção romântica ela tem um objetivo muito, muito importante, que é o de construir uma espécie de autoimagem do brasileiro, tá? Que passa a perder o preconceito de os moradores aqui eram bárbaros, eram selvagens. Não, não era. Era o peri de Ceci, eram quase que um cavaleiro medieval. Tá? Então, há uma mudança na forma como o índio é retratado, como o sertanejo é retratado, até
em alguns casos, como o escravo retratado. A gente vai ver depois lá na frente que surge também uma obra escrita por uma mulher negra falando sobre o abolicionismo. Essa obra é importante, mas nós vamos falar em outro contexto. Bom, e essas mudanças, né, culturais, promovidas e financiadas pelo governo, elas vão trazer consequências políticas. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Até daqui a pouco.